Oi, boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe todos vocês. Então, eu tava refletindo um pouco sobre o que eu poderia falar no meu segundo vídeo, qual que seria o tema, porque eu tenho muitos temas aqui na cabeça, vim anotando alguns temas aqui, e temas que acho que serão provavelmente de outros vídeos, porém eu decidi fazer um tema muito legal, na qual eu tinha visto e achei muito interessante. A melhor forma, às vezes, de você pregar para alguém é você mostrando isso em prática. Como assim em prática? Você fala sobre Jesus. Então, a pessoa lê sobre, ela pode ver vídeos, né? Ouvir algumas pregações, ouvir hinos. Porém, como que é praticar? Praticando a palavra de Deus, você está imitando Jesus. A palavra cristão, ela é pequeno Cristo, ou seja, nós somos imitadores de Jesus. Na Bíblia fala que, na Bíblia Paulo, né, encheu do Espírito Santo, fala que nós somos pequenos Cristos, ou seja, temos que ser imitadores de Cristo. Então, assim, em que aspecto? Viver uma vida santificada para Deus e totalmente rendida para Ele. Ou seja, basicamente, né, a Bíblia pede para que a gente seja pequenos cristos. Então a gente tem que dar o exemplo das nossas vidas usando a Deus. Ou seja, basicamente nossa vida tem que ser para Deus. Na maior forma de pregar, muitas vezes, é a gente poder viver. Né? Uma pessoa, por exemplo, que ela não é cristã, ela convive ao lado de uma pessoa cristã, ela vê que essa atitude assim, cristã, que eu digo de verdade, que não tem hipocrisias e tal, uma pessoa cristã, né? Vamos supor que tem essa pessoa. Essa pessoa, basicamente, ela ora em muitos momentos, ela lê a Bíblia, ela escuta hinos, ela busca fugir de músicas seculares, e isso influencia a outra pessoa que não é. Porque, por exemplo, quando um cristão está rodeado em um meio de pessoas que não seguem a Cristo de verdade, que não cultuam a Deus, ele vai se tornar uma dessas pessoas uma hora. Porque a gente é aquilo que a gente anda. A gente é aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê. Nós somos influenciados toda hora pelo nosso meio. E você fala, mas eu não sou influenciado. Cara, a roupa que você tá usando, você viu alguém usar, achou bonita e comprou uma parecida. O tênis, a gente sempre costuma usar tênis das mesmas marcas, qualquer coisa, sabe? Então assim, a gente vê que a gente é influenciado a todo momento. E você fala, isso se aplica à vida cristã? Sim, aplica. Então eu decidi falar um pouco sobre como Deus mudou a minha vida. Bem, eu já tive sim amigos que são cristãos, que não congregam na mesma igreja, porém são cristãos, né? São irmãos em Cristo. E, bem, às vezes eu era muito influenciado por eles, às vezes não, mas a minha vida inteira eu aprendi a ter solitude. O que é ter solitude? É basicamente você fazer as coisas sozinho. Eu cresci sim no lar evangélico, meus pais, eles congregam na igreja. Bem, vamos dizer que, bem, eles congregam-se na igreja e eu nunca tive vergonha de falar, sabe, sobre isso, de ter vergonha de, por exemplo, falar que meu domingo à noite é uma igreja, é um culto. Isso pra mim é algo incrível, porque a gente ir pra casa de Deus adorar é incrível. E assim, meus pais, eles são cristãos, né? São cristãos, eles vão à igreja, e eu sempre tive o maior respeito por eles, agradeço a Deus todos os dias por ter eles na minha vida. E assim, então, eu sempre cresci em um lar cristão. Meus avós paternos e maternos eram cristãos. A minha avó materna, ela não era da mesma igreja que eu sou, porém ela é da Batista, né? Da Batista. E, bem, depois da partida dela, né? Quando eu digo partida, é porque eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Na minha vida, assim, perdão, na minha opinião, quando a pessoa está em Cristo, ela não morre, ela apenas transporta de um corpo para o outro. Ela vai para um corpo material e ela acaba indo para um corpo espiritual, ou seja, ela não morreu, sabe? Ela vai ter uma vida com Deus lá no céu e, bem, ela seguiu os mandamentos de Deus, seguiu os mandamentos e eu creio que, bem, se for da vontade do Senhor, eu não sou ninguém para julgar. Na Bíblia fala que nós não devemos julgar. Então, né, eu não julgo, né? Não sei se ela vai estar no céu ou não, porém, Deus sabe. Então, isso está na mão dele. E assim, eu creio que, bem, uma pessoa que segue os mandamentos de Deus, ela tem o seu caminho para o céu, logicamente. Então, ela sempre foi uma pessoa de Deus, ela me inspirou muito, né? Teve muitos momentos que ela me ajudou. Conheci ela pouco, conheci ela ali desde os 12 anos, eu acho, até os 12 anos. E depois que ela se partiu, né, que ela partiu, eu acabei me batizando. Me batizei e congrego na igreja da Mensagem, né? Uma igreja muito grande, que não se considera uma denominação, mas uma igreja normal, né? Uma igreja, assim, normal, né? Eu não sei essas palavras de falar normal, porém é uma igreja. E eu congrego lá desde meus 12, 13 anos, né? Assim, que eu sou batizado. E bem, na minha vida cristã eu tive vários momentos de dificuldades, óbvio, né? Passei por alguns momentos tristes, assim, tristes que eu digo, de problemas, né? Por exemplo, passei por momentos de, como é que fala? Dependência emocional por uma pessoa.
Ou seja, isso, para quem já teve ou para quem tem, é um saco realmente ter dependência emocional de alguém. Mostra o quanto você precisa, quanto você depende de Deus, porque se depender de uma pessoa, não vai dar certo. Agora, se você depender de Deus, vai dar certo. Eu já tive também, né, pecado de estimação, lido com ele até hoje, brigo com ele, assim, brigo, né, eu luto contra. E bem, é uma vida que uma pessoa cristã, né, deve seguir, eu acho. A gente não é perfeito, a gente erra, a gente falha. Tem muitas vezes mesmo que eu pensei, depois de um dia eu ia ser imbatível, no outro dia eu tava lá pecando e chorando pra Deus. Mas eu percebi que, bem, pode ter o maior culto. Eu já fui em alguns cultos nesse ano, no caso, né, no ano passado para esse ano, eu acabei numa igreja lá em Belo Horizonte e tive cultos magníficos, mas eu percebi que por mais que eu poderia ter cultos magníficos, isso não me priva do pecado. O que me priva do pecado mesmo é orar. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é uma parte importante. Resistir ao diabo é você estar na tentação, mas você não querer cair. Você fazer uma escolha. Porque viver para Deus, viver uma vida moralmente para Deus, dedicar sua moral, viver uma vida para Deus, é escolha sua. E eu percebi isso depois de muitas coisas. Então, a minha vida é uma decisão para Deus. Eu tenho errado muitas vezes, eu tenho falhado, porém eu estou tentando fazer o meu melhor. E essas mensagens que eu passo também para mim, para você, elas são para que a gente possa, sabe, evoluir juntos. Ela serve tanto para vocês escutarem e melhorarem suas vidas, como para mim, escutar e discernir as coisas que eu devo fazer. E bem, sobre a minha vida, eu batizei, né? Depois disso, eu tava no pecado de estimação, um pecado de estimação que eu luto até hoje contra ele. Às vezes eu perco, porém, enquanto eu ganho, graças a Deus, né? E eu tenho lutado e eu tenho tentado mudar um pouco as coisas, porque antes eu orava a mesma coisa, eu não mudava a minha oração, falava que amanhã ia ser melhor, que promessas que eu, no fundo, tinha um sentimento de não cumprir, esse sentimento de não cumprir me fazia cair de novo. Porém, eu decidi falar assim, bem, se o pecado vier, eu vou orar contra o pecado. Vou começar a fazer uma frente firme contra o pecado e, bem, não lutar com minhas próprias mãos, eu vou tentar fazer, mas dedicar a Deus, pedir a Deus, orar e resistir ao diabo, porque a única forma de a gente sair de qualquer pecado é resistir ao diabo. Mas meu pecado é muito grande, eu tô ele há muito tempo. Cara, nada é impossível para os olhos de Deus. Se você acha que era impossível Deus curar uma pessoa, curar não, né? É ressuscitar uma pessoa que estava 4 dias morta, apodrecendo já no túmulo, assim no túmulo, né? Mas assim no lugar onde ele estava, né? Era impossível aos olhos humanos, isso é impossível. Se você for olhar a história da Arca de Noé, cara, você vai achar que é impossível. A história de Davi e Golias, você vai duvidar, né? Não pode ser que não seja impossível, mas você vai duvidar que um menino pequeno iria derrotar um gigante, né, que tinha experiência em guerra. Então, assim, a gente muitas vezes duvida de Deus, porque a gente pensa que está perdido e a gente acha que é impossível, Deus não consegue. E é essa incredulidade que nos faz afastar de Deus. Todos nós temos pecados, todos nós temos pecado. Porém, Jesus morreu por nossos pecados, sabe? Ele morreu naquela cruz, teve que passar pelo julgamento da cruz e morreu. Ele se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós e viveu em santidade para que fosse morto pelos nossos pecados. A gente entende que muitas vezes o peso é muito grande para suportar, sabe? A gente sente que não dá, a gente sente que não dá para suportar esse peso, porém, uma pessoa já suportou. E quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você fala, bem, Jesus levou o peso por mim, pagou o preço dos meus pecados, agora eu sou livre. Existe uma história, né, uma parábola de um corvo, de que um corvo ele foi preso. Ele ficou preso, assim, né, com corda numa cerca. Numa cerca. Ele ficou tanto preso, que quando ele foi liberto, ele nem percebeu que ele estava liberto. Ele estava tão paranoico que ele estava preso, que ele achou que não tinha como mais. Mas a gente tem que se libertar. Eu acho muito triste que muitas pessoas, quando elas saem da igreja, elas acham que elas estão livres, sabe? Porque a prisão verdadeira não é você estar livre de igreja, livre de moralidade, livre de pastores, mas é estar livre das coisas do mundo. As coisas do mundo te prendem. Quantas vezes já ficou, sei lá, horas e horas no celular, horas e horas no computador, horas e horas em um jogo, horas e horas ouvindo músicas seculares, ouvindo músicas que não fazem bem à sua alma? Porque muitas vezes a gente sabe o pecado que nós cometemos. E nós continuamos a cometer porque é mais fácil do que sair da nossa zona de conforto. Eu pensava assim, eu pensava que pra que eu vou sair da minha zona de conforto? Tudo bem,
as coisas estão indo, sabe? Mas no fundo eu tava levando a morte. E eu não sei o que seria da minha vida se Deus não tivesse agido, se eu não te deixasse Deus agir. Eu não sei o que seria da minha vida se eu continuasse tendo dependência emocional daquela pessoa. Eu não sei o que seria da minha vida se eu continuasse deixando o pecado de estimação vencer. Eu não sei o que seria da minha vida se eu desse voz ao invés das coisas do mundo do que das coisas de Deus, né? E assim, eu muitas vezes dou voz também às coisas do mundo. Não posso falar que eu sou perfeito, porque eu não sou. Ninguém é perfeito, só um foi perfeito, e esse perfeito foi morto. Então, entenda uma coisa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não busque ser aceito em um mundo onde Jesus não foi aceito. Se Jesus não foi aceito, Jesus que fez inúmeros milagres, curou doentes, né? Muitas pessoas que tinham lepra na época foram curadas, ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro. A Bíblia fala isso. Ele multiplicou o pão e o vinho e os peixes, e mesmo assim ele foi morto. Você quer viver em aceitação, ser aceito em um mundo, ser da forma que o mundo quer que você seja, sendo que a melhor pessoa que o mundo já teve, nós crucificamos, nós matamos, e não é só porque os pecados que ele carregou, que ele carregar naquela cruz, o sangue que saía dos seus órgãos da pele, que era exposta porque ele se machucou, ele foi açoitado, que ia levar chicotada. Isso, cara, a gente nunca, sabe, nunca vai ter algo parecido com aquela dor que ele teve. E a gente, sabe, a gente açoita ele todo dia. Eu vou ficar mais 10 minutos do seu lado, depois eu oro e converso com Deus. A gente fica o dia inteiro fazendo coisas pecaminosas, preferindo uma vida de eletrônico, de pecados, de erros, de falhas, em troca de amor, em troca de uma vida santa. Foi esse momento que eu revelei da minha vida que eu decidi mudar, porque eu não queria mais que as coisas fossem as mesmas. Eu faço essas pregações, né, mas esses sermões porque eu quero que vocês também tenham um choque de realidade que eu tive. Eu aprendi as coisas de Deus sozinho, no meu quarto, chorando, orando, buscando a Deus. E bem, o que eu mais desejo para você que está vendo esse vídeo é que você também tenha Deus. É que você comece a ser grato. O último vídeo foi sobre ser grato. A gente precisa ser grato. Muito grato a Deus pela sua misericórdia e pelo seu amor. E não deixe para amanhã as coisas que você pode fazer hoje. Se você pode adorar a Deus agora, adore. Se você pode dar a sua vida a Deus agora, dê, porque você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. As pessoas, ainda mais em tragédias, por exemplo, em coisas horríveis que nós vemos na TV, não sabiam que o seu último dia ia ser aquele. Eu fico imaginando como é que deve ser na cabeça de alguém, por exemplo, que, sei lá, no dia 10 de setembro de 2001, que iria fazer uma visita ao World Trade Center lá no estado, Nova York, né, nas Torres Gêmeas, se ele estava preocupado com alguma coisa, sabe? Se ele sabia que ia ser no dia de amanhã, como é que ele achou, como é que foi aquele 10 de setembro para ele? Porque ele não sabia que o seu último dia ia ser o dia seguinte. As pessoas que, sei lá, são mortas todo dia em acidentes, que, bem, não sabe, a vida é cheia de surpresas. Uma hora você tá aí bem, outra hora você tá no hospital todo machucado e tá sem vida. Então, se você pode adorar a Deus agora, se você pode dar a sua vida agora, irmão, faça isso sem hesitar. Eu te garanto, a minha vida é um testemunho disso. De que não existe nada melhor do que Deus. Não existe nada melhor. Nada melhor. É isso. É um pouco, bem, reflexivo, né? Mas é verdade. E eu pretendo pregar a verdade custe o que custar. Eu não me importo mais com a opinião alheia, mas eu me importo com o que Deus acha. Se Ele se agrada disso, tá bom. Pode ser que todas as pessoas, sei lá, elas me achem estranho, acham que eu seja, como posso dizer, fora da caixa, estranho, diferente, esquisito. Porém, eu penso no que Deus acha de mim. A partir do momento que eu comecei a considerar Ele como prioridade, é como a minha vida é agora. É uma exaltação a mim também. É uma coisa que bate muito em mim. Poder compartilhar isso pra vocês é muito bom. Bem, é o fim do vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha, sua curtida. Se você também não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Você tá aqui, bem-vindo, né?
Se você gostou do canal, se inscreve, eu faço reflexões, pretendo sim ter um dia certo para mandar as reflexões. E é isso. Que Deus abençoe você. Você pode ter escutado essa mensagem com muito carinho, com muito amor e pronto para mudar. É isso. Estou fazendo e cumprindo o meu papel que Deus exige para mim, que é espalhar o Evangelho. Amém. Fiquem com Deus.